último evento, né, dessa Semana Jurídica Vitoriosa. Hoje nós temos o orgulho de receber para a nossa conferência magna o professor Horácio Vanderlei Rodrigues, que fará uma conferência para nós com o título Futuro do Direito e o Jurista Digital, mas eu vou passar a palavra para o nosso professor Álvaro de Souza, que é um amigo de muito tempo do professor Horácio, para fazer as apresentações. Por favor, professor Álvaro, apresente o nosso convidado. Bom dia a todos, especialmente bom dia ao Horácio, né? Que eu tenho o prazer de ter a amizade e a convivência familiar por 40 anos. Né? Nos conhecemos na Universidade Federal de Santa Catarina. O Horácio é um nome que tem que ser lembrado permanentemente no ensino jurídico do Brasil. Não se pode falar em ensino jurídico se não falar no Horácio. Além de que tem muitas obras publicadas, é um profundo conhecedor do processo civil, que é outra área que ele tem que ser lembrado permanentemente. O professor Horácio foi professor por longos anos na Universidade Federal de Santa Catarina, na graduação e na pós-graduação, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Ministério da Educação em algumas bancas de reconhecimento de curso. Bom, eu sugiro a todos que procurem o currículo Lattes e vejam lá o currículo que o professor Horácio ostenta. Então, Horácio, é um grande prazer recebê-lo aqui na Unirio, depois desses longos anos que nós nos vemos. Né? Horácio colaborou muito também, Edna, no curso de pós-graduação Lato Sensu da UF, foi um esforço muito grande, e ele tem uma participação muito grande das universidades brasileiras, no Comped, em todas as áreas do ensino jurídico do Brasil e das universidades. É um prazer muito grande, Horácio, recebê-lo aqui na Unirio, né? Após esses longos anos que não via. É um prazer muito grande ter a sua amizade, a sua companhia e ter a oportunidade de ter uma convivência familiar. Então, a palavra está com você. Álvaro, muito obrigado. Realmente, quando eu recebi o flyer do convite, o folder, eu vi a tua fotografia e a do Aurélio, né? Que o Aurélio é outra pessoa que eu conheço. Eu conheci o Aurélio em 1987, num evento em Santa Cruz do Sul organizado pelo Vará. Você eu também conheci mais ou menos por esse período ali, quando eu fazia pós-graduação na UFSC, que você estava na UFSC ainda, e depois a gente trabalhou junto nos anos 90, nas comissões do Ministério da Educação. Você já estava no Rio de Janeiro, né? E aí a nossa convivência foi mais nas comissões e algumas vezes aí no Rio de Janeiro, inclusive fiquei hospedado na tua casa. Eu lembro, pelo menos 2 vezes eu lembro disso. Como também fiquei, nos anos 80, hospedado na casa do Aurélio. Então, tenho ótimas lembranças e foi muito bom ver vocês dois. Eu sei que, na verdade, não sei se o Aurélio será presente posteriormente, às 11 horas, quando existe o encerramento. Né? Mas o Aurélio eu vi mais recentemente, porque ele esteve em Brasília na audiência aberta do CNE, a gente acabou se encontrando pessoalmente há 3 anos. Curioso, faz exatamente 3 anos hoje. A audiência do CNE foi exatamente há 3 anos, porque o meu Facebook me lembrou disso hoje, com uma fotografia junto com o Aurélio. E o Aurélio depois eu encontrei no Comped, onde ele foi homenageado. Você já faz bastante tempo que eu não vejo, você não tem vindo a Floripa, e eu também não tenho ido ao Rio. Mas, passada a pandemia, espero que a gente tenha a possibilidade de termos um encontro presencial novamente. Bem, então vou me dedicar agora ao tema, que na verdade fui eu que propus. Eu só queria fazer uma observação antes, porque eu me aposentei da Federal de Santa Catarina, né? Mas agora, pelo menos será por um período curto, mas voltei ao ensino público, como professor visitante na Universidade Federal do Rio Grande, fica lá na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Brasil, a 70 quilômetros da fronteira com o Uruguai. Frio pra caramba, mas
será uma oportunidade de completar os meus 40 anos de magistério trabalhando em uma universidade pública novamente. Eu vou usar vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil acompanhar o tema do qual vou tratar. A minha ideia é falar uns 30 minutos, no máximo 40, para que sobre um tempo para a gente poder conversar. Vou tentar me organizar aqui para não falar mais do que... Antes de entrar no tema específico, que é o futuro do direito e o jurista digital, eu queria fazer uma introdução, dizendo que nós assistimos muito um discurso sobre a crise do ensino do direito, e eu mesmo escrevi uma tese de doutorado sobre esse tema, sobre a falta de qualidade dos cursos de direito do país. E eu queria dizer que hoje eu tenho uma percepção um pouco distinta dessa situação. Pelo menos eu e o Álvaro aqui somos de uma geração que fez o curso de Direito lá nos anos 70. A realidade, eu costumaria dizer assim, que nenhum curso de Direito contemporâneo, por pior que seja a qualidade, é pior do que os cursos vagos que nós tínhamos nos anos 60 e 70. Porque hoje, quando se vê uma luta, por exemplo, contra o EAD no direito, a gente omite que nos anos 60 e 70 você tinha cursos. Eu vou lembrar que a gente tinha a FUMBA no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tinha pelo menos Bagé, Cruz Alta, tinha Tupã em São Paulo, tinha Joinville em Santa Catarina, e eles existiam pelo Brasil inteiro. Cursos nos quais os alunos só iam para fazer as provas. Você fazia o vestibular, entrava, pagava, e não havia controle de frequência. Eles por isso eram chamados de cursos vagos. O ensino à distância, pelo menos, ele tem sistemas de controle, sistemas de aferição e sistemas de avaliação e acompanhamento. Isso não existia nos cursos vagos. Outra coisa é que os cursos, naquele período, não havia professor titulado. E mesmo quando a gente vai para as universidades públicas, se eu comparar o curso de Direito, com o qual eu tenho mais contato, que é o da Federal de Santa Catarina, de hoje, com o curso da Federal de Santa Catarina dos anos 80 e 90, não há comparação. Em termos de titulação de professores, em termos de qualidade, estou falando da graduação. Porque o que acontecia? Nesse período, por exemplo, a UFSC, naquele período nós não tínhamos essa obrigação do professor da Federal dar aula na graduação. Não havia esse controle. Então, os grandes professores, os grandes nomes, eles só atuavam no mestrado e doutorado, eles não davam aula na graduação. E os professores da graduação eram quase todos não titulados. Então, assim, primeiro que deixar essa questão, acho que se tem muito alarde e um discurso muito forte em cima de que o ensino do direito nunca foi tão ruim, tão de baixa qualidade, o que não é real. O problema que talvez nós tenhamos hoje é o fato de que nós temos uma queda muito grande na qualidade do aluno. E nós não temos uma queda na qualidade do aluno porque o aluno ficou menos inteligente. Nós temos uma queda na qualidade do aluno porque nos anos 60, 70, 80, no final dos anos, quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, lá no final dos anos 80, nós tínhamos no Brasil 132 cursos de direito, hoje são 1.700. Mas nem vamos falar em número de cursos. Em termos de vaga, eram muito poucas vagas, porque hoje você tem cursos com 1.000 vagas, 2.000 vagas. Então, na época, um curso de direito, mesmo numa cidade pequena de interior, ele tinha uma disputa de vestibular. Eu me lembro quando eu fiz vestibular
no final dos anos 70, que a disputa do curso de Direito era de 7 a 8 candidatos por vaga. Os cursos das federais, muito mais do que isso. Então, você tinha uma seleção no ingresso, o que fazia com que fosse mais fácil para os próprios professores, né, trabalharem, porque o material humano era melhor. Hoje, a realidade é que nós, e não é só no direito, né, no ensino superior quase como um todo, tirando as áreas médicas, de que qualquer pessoa que possa pagar faz um curso de direito. Porque a maioria das instituições hoje, tirando as universidades públicas e algumas raras particulares, a gente tem assim, FGV, nós temos Unicuritiba, nós temos as PUCs, algumas instituições que têm um ensino, que tem um tipo de demanda que ainda se mantém um pouco acima do número de vagas em muitas situações. Mas, no geral, nas demais faculdades não acontece, tirando as públicas. Então, eu só queria fazer essa observação inicial. Bem, o tema, né, o futuro do direito e o jurista digital, nós passamos hoje por um período de uma mudança extremamente grande no âmbito do funcionamento do mundo como um todo. Quando se fala em termos de revoluções industriais, e esse esquema ele tenta demonstrar isso, nós estamos hoje no que a gente chama de quarta revolução industrial. Nós olharmos os períodos de tempo, né, nós temos lá em 1780, a gente tem a primeira revolução industrial, com a mecânica. Em 1870, nós temos a segunda revolução industrial, com a eletricidade. Em 1969, nós temos a terceira, com a automação. Pode ver que entre uma e outra se passam de 90 a 100 anos. A quarta revolução industrial, ela se dá de uma maneira muito mais rápida. De 69 a 2000, nós temos aí 31 anos. E o que caracteriza... Porque na terceira revolução industrial, nós tivemos a automação na indústria, a substituição da mão de obra física por máquinas e robôs. A grande questão da quarta revolução industrial é a introdução da inteligência artificial e do Big Data, entre outras questões. Nós passamos a ter uma aliança que não é mais uma aliança entre homem e máquina, é uma aliança entre homem, máquina e inteligência artificial. E no próprio campo do exercício profissional, nós passamos a ter uma substituição não apenas mecânica, no sentido física do ser humano, da força de trabalho do ser humano, mas uma substituição das suas próprias competências intelectuais através da inteligência artificial. E esse é um fenômeno extremamente recente. E que caracteriza o que a gente chama de sociedade digital, que já não é a chamada sociedade da informação. A sociedade da informação é a sociedade da Revolução Industrial. O que nós vivemos hoje é a sociedade digital, que já é um passo além da sociedade da informação. E como a inteligência artificial ela tem nesse contexto, ou ela guarda nesse contexto uma questão central, é importante que a gente compreenda um pouco o que exatamente é essa inteligência artificial. Porque me parece que no caso eu vejo muitas vezes as pessoas falando e criticando, e dizendo que a inteligência artificial não pode substituir, e acredito que as pessoas não têm uma noção clara da capacidade da inteligência artificial. Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma rápida evolução do que a gente chama de inteligência artificial. É claro que ela começa a nascer bem antes disso, mas esses são os elementos centrais, porque 1997 é o marco da história, porque é o primeiro momento na história em que a inteligência artificial vence o ser humano. Foi um jogo de xadrez entre um computador chamado Deep Blue
e o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em que o Kasparov foi vencido pela máquina. Depois, na sequência, nós temos um conjunto de outros momentos que são centrais nesse avanço, né? Em 2011, pela primeira vez, um computador vence um programa de perguntas e respostas. Em 2011 também nós temos o Siri, aportuguesando, da Apple. Em 2014, pela primeira vez, um computador consegue enganar. O teste de Turing é um teste destinado a, quando há uma comunicação pela internet, saber se quem está se comunicando do outro lado é um robô ou é uma pessoa. Existe um teste para isso, chama teste de Turing, que é aquele grande cientista inglês lá da Segunda Guerra Mundial, que foi quem dá o primeiro passo para o desenvolvimento da inteligência artificial. Pela primeira vez, em 2014, um garoto ucraniano de 13 anos consegue, não, um computador se passando por um garoto de 13 anos, consegue enganar o teste, e o teste não consegue identificar que do outro lado existe uma máquina. Em 2015, nós temos o primeiro caso de autoconsciência, que é a situação que se colocou 3 robôs, ou 3 computadores, né, com inteligência artificial, e se faz se dá dois deles recebem um comando de desligamento e um deles recebe um comando falso de desligamento, que seria um placebo. E se faz uma pergunta aos 3 computadores, qual de vocês está vivo? É claro que ninguém esperava que as máquinas fossem, a máquina que não tinha sido desligada fosse capaz de responder, só que ela respondeu. Ela respondeu, eu não lembro exatamente as palavras, mas ela responde que ela escutou a resposta, escutou a pergunta, e que se ela escutou a pergunta, é ela que está viva, senão ela não poderia ter escutado a pergunta. Então, é considerado o primeiro teste de consciência de computador, chamava NAU. Em 2016, nós temos existe um jogo extremamente complexo, que é um jogo indiano, chama Go. Em 2016, se desenvolveu o AlphaGo, que era um computador treinado por machine learning para jogar esse jogo. E ele venceu o ser humano. Mas aqui existe talvez a grande questão para o futuro da inteligência artificial. Quando nós trabalhamos com machine learning, nós estamos trabalhando com treinamento de robôs com base no passado. Então, tanto o AlphaGo quanto o Deep Blue, eles foram treinados com base no histórico de jogos realizados por humanos. Então, eles receberam todas as jogadas, possibilidades dos grandes jogos de xadrez, e no caso de tabuleiro Go, eles aprenderam tudo que os seres humanos sabiam sobre todas as jogadas desenvolvidas pelos seres humanos e pelos campeões, e como eles processam isso muito rápido, se torna muito difícil ganhar de um jogo desses. É assim, por exemplo, que funciona o projeto Victor, do STF, que lê, ele em 2 horas, em 4 segundos, ele faz o trabalho que um ser humano faz em 2 horas, que é ler todas as páginas de um processo para identificar o tipo de demanda e enquadrar. Então, mas isso é sempre com base em dados já existentes. Mas em 2017, a mesma empresa desenvolveu o AlphaGo Zero. E o AlphaGo Zero ele usa um outro tipo de inteligência artificial, de treinamento de inteligência artificial, que se chama de Deep Learning. No caso da Deep Learning, diferentemente da Machine Learning, não há um treinamento com base no passado. O computador se treina sozinho. No caso do AlphaGo Zero, o computador, o robô, como gostam de dizer, né, ele recebeu o tabuleiro e as regras do jogo. E um único comando: jogue. E a máquina ficou ligada por 3 dias. Por 3 dias, ele tendo apenas as regras e o tabuleiro, ele jogou sozinho, contra ele mesmo. Passados 3 dias, essa máquina foi colocada para jogar
com o AlphaGo, que tinha sido treinado com base nos jogos e jogadas humanos. Ele ganhou de 100-0. Ele ganhou todas as partidas. Por quê? Porque no aprendizado autônomo ele aprendeu jogadas e combinações que não era possível de serem vistos pelo... Era possível, que nunca tinham sido aprendidos ou desenvolvidos pelo ser humano. Eu falei vistos porque eu vi uma mensagem aqui na tela, automaticamente o meu cérebro reagiu, porque disse assim, que agora poderia ser vistos, aí eu falei vistos. A gente entra meio no modo, responde, né, aos nossos... Nós temos tendência de responder ao que a gente vê. Então, assim, com a Deep Learning, nós passamos a ter o desenvolvimento autônomo da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial que pode se desenvolver sem conhecer o histórico daquilo que foi feito pelos seres humanos e com um grau de possibilidade de criação maior, exatamente porque ela vai encontrar saídas, soluções que os seres humanos ainda não encontraram. Então, isso aqui é importante para a gente ter clareza que a inteligência artificial é muito mais do que a gente acha, do que normalmente nós pensamos que ela é. Nós temos, em regra geral, uma perspectiva um pouco restritiva da inteligência artificial e muitas vezes acham que a inteligência artificial está basicamente no âmbito por exemplo, dos softwares que respondem à nossa voz, que é algo muito simples. Então, sobre isso aqui eu já falei, até para dar uma... Vamos para o campo do direito, aqui é uma repetição é um outro esquema daquilo que eu já tinha falado anteriormente. Sobre o impacto na área do direito. 2018 é um ano que marca a relação entre direito e inteligência artificial, numa experiência feita nos Estados Unidos, que é o desafio da LOGAX, na qual se colocou um robô, entenda-se um computador da IBM com inteligência artificial, chamado de Watson, que para disputar com 20 advogados, 20 grandes advogados americanos. Qual era a tarefa? A tarefa era examinar riscos contidos em 5 contratos de confidencialidade. Não era um teste simples, não era marcar xizinho, era analisar 5 minutos de contratos de confidencialidade. Claro que esse computador não foi autotreinado. Esse robô é um robô, na área do direito, basicamente hoje se usa machine learning, ou seja, se treina com base em precedentes. Aí a gente tem o resultado. Em termos de precisão, a inteligência artificial teve 94%. Como ficaram os advogados? O advogado mais preciso teve 94%. Na média, os advogados tiveram 85%. O advogado menos preciso teve 67%. Se você tivesse a sorte de ter contratado um advogado mais preciso, você conseguiria chegar junto com a inteligência, no mesmo padrão de precisão da inteligência artificial. Mas agora vamos ver a velocidade. A inteligência artificial demorou 26 segundos para realizar a análise. Os advogados humanos demoraram, em média, 92 minutos. O advogado mais rápido, 51 minutos. E o advogado mais lento, 156 minutos. Então, nós temos aqui uma realidade, que eu falei sobre o Watson no STF. O Watson faz em 4 segundos o trabalho que os servidores do STF demoravam, então, em média de 2 horas para fazer,
que é no caso das, acho que é DPFs, ele faz a classificação entre 90, mais de 90 espécies, e que para ter isso você tem que olhar página por página do processo para identificar, e que o computador consegue fazer isso em uma rapidez imensa que os servidores não conseguem. Eu uso o caso do Victor, do STF, porque talvez seja, no Brasil, a experiência de utilização de inteligência artificial mais conhecida, embora não seja a única. A gente tem o radar em Minas Gerais, a gente tem um sistema que é utilizado para expedição de mandatos, que é o Mandamos, que permite localizar pelo celular onde é que está a pessoa a ser citada. É um equipamento de mão que o oficial de justiça leva junto, e ele consegue rastrear, e ele consegue, pela impressão digital do citado, transferir a citação para o equipamento do citado. Tem um conjunto de vantagens, e que também foi desenvolvido pelo... Quem desenvolveu o radar não, quem desenvolveu o Victor foi um grupo de pesquisa da UNB chamado de Doutor IA, que é coordenado pelo professor Fabiano Hartmann. E também o Mandamos também foi desenvolvido pelo grupo do professor Fabiano da Universidade Federal de Brasília, UNB. O que prova, né, que as nossas universidades públicas possuem nas mais diversas áreas qualidade de desenvolvimento de ponta. Acho que esse é um exemplo bastante evidente. E nós temos outros robôs jurídicos funcionando pelo país, mas o Victor é realmente o mais conhecido. Com relação ao presente e futuro da inteligência artificial no direito, queria destacar algumas questões. A primeira, aí vocês têm alguns dados, né, sobre o que a gente tem hoje. Na Estônia, atualmente, a Estônia é um dos países mais informatizados do mundo. Hoje, você só para casar e transferir imóvel, você precisa comparecer a um órgão público. No mais, os funcionários públicos foram substituídos por algoritmos. Ou seja, você faz de casa pelo computador, ou faz pelo celular, e é um computador que resolve o problema. Em Nova Jersey, existe um sistema baseado no Watson que faz audiência de custódia. Segundo as leituras que eu fiz, o resultado é muito mais efetivo do que a audiência de custódia feita por humanos, porque o computador ele consegue, em questão de segundos, varrer todos os bancos de dados dos tribunais americanos, inclusive os bancos de DNA. De maneira que, se você prender, por exemplo, alguém que tenha estuprado em um outro estado, que esteja no banco de DNA, imediatamente o computador vai localizar e vai dizer que essa pessoa tem um precedente, que foi condenada e que, sei lá, existe um mandado de prisão expedido, e ela não vai ser solta. De outro lado, ela também, se a pessoa não tiver nenhum antecedente ou nada que possa comprometê-la, esse computador vai impedir que ela seja indevidamente mantida. O que eu li é que o grau de acerto tem sido muito maior a partir da utilização do Watson nessa situação. Nos Estados Unidos, em Toronto, a gente tem o Ross, ele sugere encaminhamentos de solução No Brasil, a gente tem o STF, no STF o Projeto Victor, em Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Radar, em Rondônia o Mandamos. Outra questão importante é quando a gente se pensar na previsão de futuro, a ABA, que é a American Bar Association, seria algo equivalente ao AB nos Estados Unidos, ela passou a exigir
o domínio, um domínio de tecnologia para você manter a carteira, a autorização para o exercício profissional. Nos Estados Unidos, o exercício profissional ele não é vitalício como no Brasil, você passou no exame de ordem e você recebe para o resto da vida. Você tem que ter renovação periódica. E aí eles têm hoje eles incluíram um curso de atualização em questão de tecnologia para que você possa continuar exercendo a atividade profissional. E a aba também fez a previsão de que mais de 40% das atividades profissionais da área do direito se tornariam obsoletas em 20 anos. E também, segundo a aba, 30% das empresas jurídicas teriam desaparecido do EUA ainda nesta década, ou seja, a década que passou. Eu não tenho um dado se desapareceram ou não, mas eu posso comparar com o Brasil e dizer assim, em São Paulo, nós tínhamos um escritório de advocacia bancária que tinha 1.000 profissionais e que passou a utilizar um sistema baseado no Watson da IBM. E a redução do quadro de advogados foi de 93%. De 1.000 advogados, reduziu para 70. O trabalho dos outros 930 passou a ser feito pelo robô com inteligência artificial. Os advogados foram mantidos para aquelas situações de audiência e atividades presenciais que se mantiveram necessárias. É claro, nós estamos falando de uma advocacia que é bastante repetitiva. A advocacia bancária é muita execução, é muita contratos padrão, então você tem uma advocacia repetitiva, que é uma área onde, com certeza, os advogados serão substituídos rapidamente. O que um robô pode fazer na área do direito? Ele pode pesquisar, classificar, indicar documento relevante, casos similares, decisões anteriores, probabilidade de tese, probabilidade de cada tribunal juiz. Ele pode dizer, por exemplo, se cair no Supremo Tribunal Federal com cada um dos ministros, qual é o percentual e a possibilidade e os argumentos a serem utilizados por cada um deles para concessão ou não de um habeas corpus. Você teria condições de elaborar com o caso e o habeas corpus, ele te diria, se cair com o Marco Aurélio, se cair com o Gilmar, se cair com o Barroso, a situação é essa. E, inclusive, te oferecer alternativas de argumentos que seriam melhores com cada um dos ministros. É claro que qual será o ministro é uma questão de sorteio, mas ele é possível em cidades menores, onde você tem uma vara apenas, onde você tem tribunais, onde você tem apenas uma câmara especializada, você consegue mapear claramente os tipos de argumento e as posições e, por exemplo, elaborar uma peça que seja adequada para aquele perfil daquela câmara e daqueles desembargadores. Ele pode gerar documento, ele pode elaborar parecer, petição, sentença. O radar, por exemplo, em Minas Gerais, quando ele foi inaugurado, acho que faz 2, 3 anos, ele, em questão de, eu não sei exatamente agora, se foi 16 segundos, 12 segundos, ele julgou 260 processos. Ele foi dado a ele o banco de dados, ele selecionou 260 processos que eram idênticos, deve ser uma matéria repetitiva, previdenciário, tributário, sei lá, alguma matéria na qual havia várias demandas idênticas, e aí ele decide todos os processos, ele faz essa seleção e o julgamento em questão de segundos aplicando os precedentes do próprio tribunal. Sistemas como esse poderiam eliminar 80% das demandas que a gente tem na Justiça Federal, e em especial no STF, que são demandas repetitivas. São milhares e milhares de processos que tratam da mesma questão tributária ou da mesma questão previdenciária, porque são as áreas talvez onde a gente mais tem demandas repetitivas, são a área previdenciária e tributária. Ele pode atuar como mediador, a gente já tem hoje na internet alguns sites de mediação, como tem um
eu não vou me recordar o nome, agora também não tenho tempo para procurar, mas nós temos pelo menos 2 sites no Brasil funcionando e que são usados por grandes empresas que fazem mediação e proposição de acordos, que são inteligência artificial. O último item aí eu já falei. Eu estou dando uma apressada para a gente ter tempo de responder perguntas, de conversar. Eu queria chamar a atenção para essa posição colocada aí do Richard, que ele pergunta, você vai mesmo dedicar sua vida a competir com tecnologias emergentes? Nós não temos a mínima chance se nós formos competir com a inteligência artificial. Nós vamos perder, perder e perder. E ele diz que a grande questão não é nós competirmos com a inteligência artificial, é nós nos aliarmos à inteligência artificial. Essa é a característica da 4ª revolução industrial. Ela tem o ser humano, ela tem a máquina, que é da 3ª revolução industrial, e ela adiciona a inteligência artificial. E nós temos que entrar em aliança com esse sistema, utilizando a nosso favor e não querendo disputar espaço. Ele coloca que talvez nenhuma outra geração tenha tido tantas possibilidades de construir algo novo, exatamente por essa grande mudança que ocorre. E que a criação de novos espaços, elas decorrem dessa aliança, de nós não negarmos essa aliança, mas nós assumirmos a necessidade dessa aliança com o mundo digital, utilizando ele em nosso benefício e não o oposto. Aqui está o mapa mostrando a questão Nós falamos sempre, quando a gente fala em educação, né, só para concluir, a gente falava em ensino, pesquisa e extensão. Hoje nós temos um 4º pilar que é essencial nesse sentido, né, de criatividade, que é a inovação. Os cursos de direito, se eles quiserem pensar e preparar adequadamente os nossos estudantes para o futuro, eles têm que agregar esse 4º pilar, que é o pilar da inovação. Eu vou pular isso aqui. Nós temos uma mudança nas diretrizes curriculares que trouxe a obrigatoriedade do letramento digital para os cursos de direito. Isso significa, quando a gente fala em letramento, nós estamos falando em alfabetização. Quando nós falamos em alfabetização normal, nós normalmente falamos em analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é aquele que conhece as letras, mas não consegue compreender o que essas letras, quando são colocadas juntas, ele consegue compreender as palavras, mas quando as palavras formam frases e formam parágrafos, ele não consegue compreender exatamente o que se coloca. Então, nós corremos o risco de nós criarmos agora os analfabetos digitais, analfabetos funcionais digitais, que é nas reformulações dos cursos de Direito, nós colocarmos uma série de informações sobre o mundo digital que apenas faz com que o aluno conheça as letras, mas não consiga operar com elas. O letramento digital adequado, ele tem que permitir ao aluno que atue. E eu dou um exemplo, o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é um professor de Direito Penal, Criminologia, Processo Penal, que é bastante conhecido no Brasil. O Alexandre escreveu um livro sobre treinamento de robôs, acho que ano passado,
E eu assisti uma palestra dele. O Alexandre é meu colega aqui na Federal de Santa Catarina e foi meu aluno na graduação e no mestrado. E o Alexandre dizia o seguinte: para escrever esse livro eu tive que fazer uma coisa. Eu tive que aprender a programar. Eu contratei um professor particular e aprendi programação. Porque sem aprender, sem saber como funciona a programação, eu não tenho como saber como funciona um robô na área do direito, como ele atua e como eu posso utilizá-lo, ou mesmo quando eu posso evitar que ele seja, por exemplo, um robô que discrimina. Nós tivemos casos nos Estados Unidos. Por exemplo, como os robôs jurídicos, eles são treinados com base no passado, o que aconteceu nos Estados Unidos? Você colocou num determinado robô, na memória dele, ele recebeu todos os casos de uma determinada temática na área penal e todas as informações dos processos e respectivas decisões. E esse robô se tornou racista. Por quê? Porque nos precedentes que ele recebeu, havia informação de que, sei lá, 80% ou 90% dos réus naquela espécie de crime eram negros. A inteligência artificial entendeu como relevante o elemento ser negro para a configuração do tipo. E passou a considerar isso nos julgamentos emitidos pela inteligência artificial. Então, se você não domina, você não sabe como funciona, você não pode defender o teu cliente que foi discriminado, e você também não pode trabalhar num sistema de treinamento de inteligência artificial para que ela faça de forma correta. Então, nós temos que levar, acho que a grande questão no campo da educação jurídica é que nós temos que levar a sério essa questão chamada letramento digital. E para isso nós temos que trazer o pessoal da tecnologia. Nós não conhecemos isso. O direito tem essa mania da autossuficiência. Então, o professor de filosofia do direito é formado em direito, o professor de sociologia do direito é formado em direito, não são sociólogos, o professor de história do direito é formado em direito, não conhece história, não conhece historiografia, não sabe o que é fazer história. Isso vale também na metodologia da pesquisa e uma série de outras áreas. A área do direito ela tem o hábito da autossuficiência. Não vai dar certo na área digital. Nas outras não deu certo. E isso não vai dar certo na área digital. Nós temos de estabelecer relações com os profissionais dessa área e trazê-los para trabalhar com os nossos alunos, para que os nossos alunos tenham um letramento digital efetivo. Para concluir, só que quero concluir desassustando, né? Quando a gente diz que a inteligência artificial vai substituir, se calcula em 40% da mão de obra na área do direito, ou pelo menos das atividades desenvolvidas na área do direito, eu quero dizer que, segundo todos os levantamentos realizados por especialistas, a área do direito está entre as 5 que menos sofrerá impacto relativamente ao mercado de trabalho. As áreas que estão à nossa frente, professor de educação infantil, psicólogo, psiquiatra, mas nós estamos entre as 5 áreas que perderiam menos espaço no mercado de trabalho. Áreas como a contabilidade que são impactadas em mais de 90% do mercado de trabalho, porque a máquina faz praticamente tudo que eles podem fazer. E essa é uma realidade. Nós não temos, não há como negar, né? É um fato, é uma situação real, concreta, ela está aí e cabe a nós enfrentá-la e nos adequarmos. Se eu com mais de 60 anos consigo me virar, se o Alexandre com 50 e poucos vai fazer
aprender a programar. Eu acho que os nossos alunos da geração digital, né, que tem 20 anos, têm muito mais possibilidades de adaptação. Agora, aqueles profissionais que simplesmente ficarem estagnados e não decidirem se atualizar, eles estarão fora do mercado de trabalho na área do direito, e mais do que isso, eles estarão, no caso do magistério, a exceção daqueles que estão nas públicas com estabilidade, na iniciativa privada eles estarão fora das universidades. Não haverá espaço para os professores que não se adequarem, como não haverá para os advogados. Haverá algumas resistências históricas na área do serviço público, dos juízes, promotores, delegados e professores, porque a estabilidade... Mas é uma questão de tempo, porque gradativamente eles serão substituídos por novos. Então, Edna, me coloco à disposição pelo tempo que ainda nos resta para conversarmos. Primeiro, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do professor Horácio. Está muito baixo, Raquel. Está muito baixo, querido? Não, agora ficou bom. Agora ficou legal. Então, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade. Eu sei que seu tempo é escasso, né? Atualmente está mais tranquilo, né? Está mais tranquilo. Com a pandemia, né? A gente acaba ficando em casa. É verdade. Dizer que é sempre um prazer estar com você. Nos encontramos sempre nos eventos, né, meu querido? Tradicionalmente nos encontramos nos Compedes, né? Bom demais estar com você. Um tema super atual, muito importante e fundamental. Uma pena que os nossos colegas, os outros, temos tão poucos professores aqui presentes, mas bastante alunos para assistir uma palestra tão importante. Não é, professor Álvaro? Caramba, muito importante. Uma coisa que eu gostaria de conversar com você, e aí eu me coloco já para uma primeira pergunta, na verdade, primeiro uma observação, a respeito do impacto da pandemia. Porque, objetivamente, essa quarta revolução, ela já, evidentemente, é uma realidade, a inteligência artificial está aí e impactando tudo, mas, de fato, a pandemia acelerou, particularmente para o ensino, né, e para o ensino superior, os reflexos, as consequências que nós, professor, e em especial nós do direito, vínhamos relutando em admitir. E aí, em especial, a questão do ensino remoto. Não é, professor? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Edna, com certeza. Assim, só queria deixar claro que essa questão da utilização das tecnologias de informação e comunicação, que realmente, de certa maneira, foi absorvida no mundo do direito nesse período da pandemia, pelos tribunais, pelas universidades, todo mundo. Ela não é propriamente inteligência artificial, né? Na realidade, nós estamos usando sistemas de áudio e vídeo, normalmente em sistema presencial, síncrono, mas acho que a grande importância foi nós termos uma quebra de resistência. Acho muito difícil que, a partir de agora, as pessoas possam dizer assim, não, o EAD não funciona. O EAD não funciona. E assim, isso também depende quando nós pensarmos no EAD. Eu não estou pensando no EAD síncrono, até estou pensando no EAD mesmo, na qual parte das atividades o aluno faz de forma individual. Eu não tenho muito o retorno disso da área do direito, porque a área do direito, por ser mais tradicional, ela acabou usando muito o síncrono, a não ser nas públicas. Nas públicas, pelo menos assim, eu conheço da Federal de Santa Catarina e da FURG, os professores tiveram autonomia para fazer presencial e não presencial, síncrono e não síncrono, porque você tem o problema dos alunos carentes, que nem sempre têm a possibilidade de estar no síncrono, e o assíncrono permitiria a eles utilizar equipamento em horários alternativos, compartilhados na família, ou aquele horário que a internet está mais disponível, ou que ele pode ir a um local que tem a internet, e no síncrono isso é bastante complicado. Então, acho que nas federais nós temos uma experiência maior do assíncrono do que nas instituições privadas. Mas a minha filha faz medicina e ela me disse que ela prefere
Ela agora já está no internato, então ela já está na parte de atendimento. Essa semana ela está no hospital universitário. Semana até a semana passada ela estava no posto de saúde. Mas ela pegou um semestre ainda de aula no início da pandemia. E ela preferia os assíncronos. Por quê? Porque ela gosta de estudar à noite. Ela prefere à noite do que de dia. E nas síncronas, ela tinha de estar lá. A medicina tem 8 horas de aula por dia. Então, o grau, o cansaço e a questão do horário não permite um aluno, e é muito cansativo você ficar 4 horas na frente de um computador. Essa é a verdade. A aula física ela é mais tranquila na sala de aula do que na frente do computador, porque eu tenho que estar olhando para a tela. Então, o síncrono ele coloca algumas limitações. Então, assim, me chamou muita atenção a situação, porque era um curso de medicina, né? O curso de medicina a gente pensa assim, mas será? E ela disse que preferia as aulas à distância, gravadas, que ela podia assistir nos horários e fazer as atividades do que as síncronas. Então, assim, acho que será muito difícil. Os cursos em Direito EAD, eles vêm, porque não existe mais a proibição, nós devemos ter, provavelmente, já em 2022, cursos aprovados e funcionando em EAD. E assim como nós temos cursos presenciais de excelente qualidade, de boa qualidade, de péssima qualidade, nós teremos no EAD. Eu sempre dou um exemplo assim, eu não tenho a mínima dúvida que se a Fundação Getúlio Vargas tiver um curso em EAD, ele será um curso de excelente qualidade. Tem outras instituições que eu tenho certeza que o curso em EAD será tão ruim quanto é o presencial. Então, essa não é uma questão de, me parece, de ser EAD ou não ser EAD. Assim, para mim, algumas coisas foram... Eu, por exemplo, nunca tinha usado assinatura digital. E aí eu acabei tendo que comprar o token da OAB e passei a usar para usar na universidade particular que eu trabalhava para poder assinar os documentos. Porque a faculdade não tinha um sistema. Então, eu usava o da OAB. E eu tive que fazer um registro, uma averbação de uma construção, num imóvel, e descobri que era tudo digital. Eu mandei projeto, planta, bits, eu recebi tudo pela internet, assinado. Eu enviei tudo para o cartório, e eu recebi como é que chama o documento final? A matrícula, pela internet. Eu paguei pela internet. Eu não saí da minha sala para resolver algo que antigamente eu teria várias idas ao cartório e a lugares para tirar xerox e autenticar a assinatura. Eu fiz tudo. Então, assim, acho que a pandemia ela acabou agilizando uma série de questões que talvez a gente demorasse muito em áreas conservadoras como a nossa. Já pintou uma pergunta. Você está É... acessando aí? Você consegue acessar no chat? Sim, eu estou vendo, da pergunta da Beleza. Evelyn. Sim, Evelyn, primeiro eu queria te dizer que assim, tanto a mediação quanto o compliance são considerados hoje 2 dos grandes mercados emergentes. Ou seja, a gente vai perder muito na advocacia repetitiva, mas a gente vai ganhar em outras áreas. O compliance não é uma área do direito, como a mediação também não é, e umas 2 áreas são restritas à área do direito. Mas elas acabam envolvendo o direito porque elas exigem a redação de contratos, documentos, termos de acordo, e aí o advogado, mesmo que não seja ele o mediador, ou ele que faça o compliance, em algum momento o profissional do direito acaba entrando para redigir os documentos. Então, assim, acho importante a tua pergunta também no sentido de dizer que esses são mercados emergentes. Na realidade, os sites de conciliação, eles são mais, que nós temos hoje no Brasil, eles são mais sites de negociação, na realidade. Né? O que acontece hoje, você tem determinadas empresas e determinados sistemas, você ingressou com uma ação, você distribuiu no fórum uma ação contra uma empresa de telefonia, assim que a empresa de telefonia souber, imediatamente você receberá
um contato de um site de mediação ou conciliação te propondo acordo. E aí você vai parecer, ele vai te oferecer tanto, são mais de negociação do que de mediação naquele sentido subjetivo. Mas você tem que considerar, a gente tem que considerar que, por exemplo, hoje é possível, nós temos softwares que permitiriam estabelecer com razoável grau de precisão se o que eu estou dizendo é verdade ou não é, pelo meu olhar, por alguns elementos. Então, eu não diria que a inteligência artificial substituirá a mediação naquelas situações em que ela envolve questões muito mais subjetivas, como a área de direito de família, por exemplo, ou mesmo na transação penal, mas que ela pode ser um elemento complementar importante, no sentido de que ela consegue ler os personagens envolvidos com grau de precisão, com base em históricos, redes sociais e uma série de coisas, que o mediador humano não tem capacidade de acessar todos aqueles dados com a velocidade e nem de acessar. Quando eu dei o exemplo lá dos Estados Unidos, não tem como um juiz consultar todos os tribunais americanos para saber, mesmo com o computador, entrar em um por um e saber se aquela pessoa, pesquisando pelo CPF, não tem. O computador ele faz isso imediatamente, então o computador também pode varrer imediatamente as redes sociais e todas as informações de uma pessoa. Não é exatamente sobre o que você está falando, mas assim, hoje, os sistemas informatizados, o sistema de inteligência artificial, eles sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos. Esses dias, eu e minha esposa fomos ao shopping e a gente parou na frente de uma relojoaria e ficamos olhando alguns relógios na vitrine. Quando ela abriu o celular, o que havia no Facebook? Anúncios de venda de relógio. Por quê? Porque quando a gente autoriza o Facebook, a gente autoriza ele a seguir a nossa localização. Pelo menos quando ele está ativo. Então, vocês já devem ter percebido isso. Você pesquisa algo na internet e imediatamente te é anunciado. Você vai a uma loja de automóveis, começa a aparecer ofertas de automóvel para você nas redes sociais. Ou seja, nenhum ser humano conseguiria ter esse domínio do que nós fazemos. E vamos convir que algumas dessas informações elas podem ser muito preciosas no processo de mediação. Então, se nós não vamos entregar nossa vida a uma inteligência artificial para fazer mediação, mas talvez ela possa ser de uma ajuda bastante grande no sentido de compreensão dos processos que estão envolvidos naquele conflito. Perfeito, professor Horácio. Professor Horácio, é uma pena que a gente esteja já com a hora um pouquinho adiantada, porque o ideal é continuar conversando, porque realmente uma palestra preciosa. Nós agradecemos muitíssimo a sua presença e vamos abrir, então, para que o senhor possa fazer, então, a sua despedida agora, tá bom? E, enfim, já fazendo um convite para um próximo encontro, não é mesmo, professor Álvaro? Agradecendo a sua presença e aí abrindo para a sua, enfim, para as suas despedidas. Edna, foi um prazer estar aqui com vocês, assim, sempre que possível, sendo possível, eu estou disponível, né? Na realidade, assim, o meu compromisso nos próximos anos serão os compromissos da FURG, que é mais no mestrado que na graduação, foi um processo seletivo específico do mestrado, mas terei algumas atividades na graduação e pesquisa, né? Então,
isso é um pouco mais maleável do que era a minha agenda numa instituição privada como coordenador de pós-graduação, porque as instituições privadas elas nos sugam, assim, elas nos dão menos espaço de administração de horários. Então, foi um prazer, me coloco à disposição. Álvaro, foi um prazer te ver aqui, ver que você está bem, não envelheceu. O Álvaro está no formol, porque o Álvaro continua igualzinho, do mesmo jeito que eu me lembro dele da última vez que nos encontramos. Prazer é todo meu, Horácio. Prazer enorme revê-lo. Eu espero que você volte a Unirio, porque nós estamos implantando um novo projeto, né, Edna? E seria extremamente importante você vir falar para os professores, né? Esse futuro tão perturbador e tão assustador para a juventude que está aí. Então, muitíssimo obrigado. Semana que vem vou a Santa Catarina e espero vê-lo pessoalmente. Ah, tá. Então eu vou te passar aqui, ó. Tá no link aí. Ah, não, o pessoal aí tem o meu contato, tanto do celular quanto o e-mail. Pede para a Edna que ela te passa, ou o menino que fez o contato comigo, o professor, eles têm e te passam o meu contato. Sim, eu tenho, porque nós fazemos parte de diversos grupos, né, Então passa por o meu WhatsApp. educação jurídica, do Comped, né? A gente está Passa. sempre em contato. Nós estamos marcando um encontro no Edmundo essa semana, então esperamos tê-lo lá. Então, vamos ver. Eu, na realidade, assim, a semana que vem eu completo 15 anos de casamento e nós temos uma breve viagem, mas eu espero que ela não coincida exatamente com os dias que você está aqui. Me passa um WhatsApp e a gente conversa. Tá bom, então, Horácio. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço para você. Um abraço. Tchau, professor. Gente, valeu. Então, nos despedindo do professor Horácio, vamos dar seguimento ao encerramento da nossa semana jurídica. Eu não sei se o nosso convidado, o próximo convidado já se encontra, hein, professor Álvaro? Já se encontra? Que é o professor Aurélio. Professor, não sei se está presente ou não. Eu acho que você podia começar com homenagem para o Luiz Otávio, né? Vamos começar com a homenagem ao professor. Se o professor Benedito está presente, né? Também. E o professor André Fontes, ver se eles estão presentes já. Vou ver aqui pela ordem. A Rosalina também. Né? Vamos ver pela ordem, deixa eu ver aqui, no nosso cartaz, pela ordem seria o professor Aurélio Vander. Exato. Ver com a professora Rosalina se o professor Aurélio conseguiu entrar no link. Hein, professora Rosalina? Porque o próximo é o professor Aurélio Vander. E aí eu não sei, eu acho que eles ainda não conseguiram, não. Deixa eu dar uma olhada aqui nos participantes para ver se a professora Rosalina não está. Os nossos convidados, próximos convidados são o professor André. Deixa eu ver aqui, ó. O professor André ainda não está, o professor Benedito também não, né? Porque está aqui em ordem alfabética. Por enquanto, acho que estamos só nós. Eu vou... A professora Rosalina está presente? Não, eu vou entrar aqui. O professor André Fontes também não? Também não. Eu vou entrar aqui no nosso grupo e colocar que nós estamos aguardando a presença deles. E, enquanto isso, eu faço a homenagem ao nosso querido Luiz Otávio. Isso, então estamos aguardando a presença dos professores Bené, Rosalina e André no evento de hoje.
Venham. E aí eu já vou colocar, então... Peraí, eu sou meio enrolada, gente. Espera um instantinho. Peraí. Ai. Não, stop share. Eu vou ter que voltar. Ai, deixa eu dar um ESC aqui. Eu vou ter que aqui para botar no primeiro. O professor Emerson me ensinou a fazer. Pronto. Já está aparecendo, pessoal? Já está aparecendo, Edna. Já está aparecendo, né? Então, nós vamos adiantar a nossa programação e nós vamos... esse último dia, nós estamos fazendo uma homenagem, na verdade, fechando o nosso evento com uma homenagem aos 30 anos que estamos comemorando, 30 anos de criação da nossa Escola de Ciências Jurídicas. Nós vamos fazer uma homenagem a um professor que foi um dos fundadores da nossa escola. O professor Luiz Otávio Ferreira Barreto Leite estaria hoje aqui falando, né, desse aniversário de 30 anos, mas, infelizmente, nós o perdemos no dia 18 de fevereiro. Nós já fizemos uma homenagem quando fiz uma semana do seu sepultamento, e hoje nós vamos repetir essa homenagem para que a gente não esqueça nunca dessa figura maravilhosa que foi o professor Luiz Otávio. Muitos de vocês que são calouros, que estão hoje assistindo, não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas muitos que são veteranos sabem a figura incrível, fantástica, que foi o nosso querido Lolo, Luiz Otávio, o professor Luiz Otávio, fundador da nossa escola. Então, olha só, vamos falar um pouquinho do nosso querido professor Luiz Otávio. E vocês me desculpem, mas eu fatalmente ficarei muito emocionada ao falar, ao fazer essa lembrança, com muita saudade, dessa figura gentil, educada, enfim, uma criatura com muito poucas, na verdade, uma figura ímpar que passou pelas nossas vidas. Vamos falar da formação do professor Luiz Otávio. Ele era graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso em 1976, mas também ele era extremamente formado academicamente. Também era formado em letras pela Federal do Rio de Janeiro e tinha mestrado em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense e não chegou a terminar o doutorado. Ele não chegou a terminar o doutorado porque ele foi responsável por auxiliar a dezenas de colegas em seu mestrado e em seus estudos de doutorado. Por isso, não lhe sobrou tempo para que ele concluísse o seu doutorado. Um excelente profissional, o professor Luiz Otávio trabalhou em diversas editoras como revisor. Ninguém entendia mais do vernáculo da língua pátria que Luiz Otávio. Ele trabalhou na editora Sabiá, na Paz e Terra, na Codecri, na Nova Fronteira, na editora Forense, na Forense Universitária durante muito tempo, na editora Rocco, como revisor e como consultor. Ele trabalhou como professor na Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara, antiga FEFIEG, desde 75.
e depois, posteriormente, com a fusão do antigo estado da Guanabara, na Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro, na FEFIERJ, desde março de 75 até se aposentar. E foi nosso professor e gestor exemplar, maravilhoso, impecável. Foi professor da UFRJ desde 79, onde ocupou vários cargos da Unirio, gente, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vocês me desculpem, eu estou muito nervosa. Onde ocupou vários cargos de chefia e direção, sendo de 96, 97, 2001 a 2009, 2005 a 2010. Ele, na verdade, ele entra na Unirio, trabalha na biblioteconomia, ele se mantém na biblioteconomia e vem para ajudar a criação da Escola de Ciências Jurídicas da Unirio. E aqui ele vem como professor e depois é indicado a diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, e mais tarde vai ser chefe do Departamento de Fundamentos em Ciências Jurídicas, Políticas e de Administração, onde vai ficar até o seu falecimento, agora em 18 de fevereiro de 2021. Um ser humano como poucos, um professor sempre disponível aos seus alunos, um colega atencioso com seus pares, extremamente humilde, gentil, profundamente culto, de uma cultura geral vastíssima. Eu sou sincera em admitir para vocês que eu não conheci em minha vida, em toda a minha vida, ninguém mais inteligente, mais culto e, ao mesmo tempo, mais humilde, mais gentil que Luiz Otávio. Nunca conheci ninguém assim como ele. Não conheci. Talvez por isso ele tenha ido embora tão cedo. A universidade era o lar do Luiz Otávio. Luiz Otávio vivia em função da universidade. Seus colegas de universidade eram sua segunda família. E com o falecimento de sua mãe, passaram a ser a sua única família. A maior parte de seu tempo era dedicada à Unirio. Os seguranças me confidenciaram que nos últimos tempos, até os sábados e domingos, Luiz Otávio vinha passar um tempo na sala dos professores, na sua sala do departamento. Ficava lá um tempo, depois ia embora. O professor Luiz Otávio consagrou sua vida ao ensino e à pesquisa. Essa foto, em que ele está tão feliz ali conosco, foi um almoço festivo nosso, num momento muito especial da vida de um dos nossos professores. Ele está tão feliz. Um pesquisador como poucos. Essa foto, ele sério, foi um evento na Universidade de Coimbra em que nós participamos em 2015, um colóquio internacional de epistemologias do Sul, aprendizagens globais, Sul-Sul, Sul-Norte, Norte-Sul, em que estávamos eu e a professora Flora Strozenberg, que na época era a nossa decana. Estava ele lá, todo feliz. Uma das poucas viagens internacionais que o professor Luiz Otávio fez. E essa foto aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas lá atrás está escrito assim no quadro, fui eu que fiz aquele desenho. Arraiá
do 5º período. Lá atrás está o professor Walter, que era o nosso coordenador na época. Aquele ali é um aluno nosso que era meu monitor, professor Luiz Otávio, todo contente. Essa turma já está formada há muito tempo. E a professora Flora era a nossa decana, ele todo feliz. Era a festa junina do pessoal do 5º período, uma turma que me acompanhou. Todo semestre eles faziam uma festa junina, evidentemente tinha que ser num dia que eu estivesse dando aula. E eu tinha que chamar o professor Luiz Otávio, que era o nosso glutonzinho, para ele tomar a canjica e comer milho cozido. Ele todo contente. Saudade. Por outro lado, uma criatura maravilhosa, participou como orientador ou examinador de uma centena de bancas de trabalhos de conclusão de curso. Por que eu trouxe essa foto para mostrar para vocês? E mostro com muito orgulho. Nessa foto estamos eu, a professora Lúcia Frota, que é essa que está de vestido, o professor Luiz Augusto e a nossa aluna que naquele momento defendeu o seu TCC, que era o que faltava para ela colar grau. Uma aluna muito querida, que com muita dificuldade conseguiu concluir o seu curso de Direito. Ela estava prestes a ser jubilada e, graças à nossa dedicação, eu e professor Luiz Otávio nos dedicamos e conseguimos fazer com que essa aluna, eu não vou declinar o nome dela, e até poderia, porque ela teria muito orgulho, por isso eu separei essa foto. Hoje advogada, graças à dedicação, em especial do professor Luiz Otávio, que nos amparou, ela conseguiu se formar depois de muita luta. Hoje advogada, trabalhando. Tá aí, gente, a participação desse querido professor Luiz Otávio na formação dos alunos. O professor mais querido. O professor Luiz Otávio perdeu a conta de quantas vezes ele foi homenageado como paraninfo, patrono e professor homenageado pelas turmas de formandos da Escola de Ciências Jurídicas. Mas ele nunca comentava isso com ninguém. E se alguma vez ele se referia a isso, nunca com soberba. Porque a humildade era a sua maior qualidade. Esse slide eu retirei, eu printei de um vídeo da biblioteconomia. Se vocês forem no YouTube, vocês vão poder ver um vídeo que o pessoal da biblioteconomia conseguiu fazer, e essa é a maior frustração que eu particularmente tenho, porque o pessoal da biblioteconomia conseguiu fazer uma homenagem ao professor Luiz Otávio, com ele ainda em vida, coisa que nós não conseguimos. E é por isso que eu fiz um projeto de resgate da memória da Escola de Ciências Jurídicas do CCJP, e os alunos da Liga de Direito e História estão desenvolvendo, e é um convite que eu faço particularmente aos meus alunos de História do Direito, para que se incorporem à Liga de Direito e História, para que desenvolvam, ajudem a desenvolver esse projeto, para que a gente possa formar as memórias da ECJ. E eu retirei, lá desse vídeo da homenagem da biblioteconomia essas palavras.
Seu notório saber na área da literatura, história e cultura sempre foi admirável, alinhando-se aos intelectuais e personalidades cultas de sua geração. Foi um dos fundadores da Escola de Ciências Jurídicas e, mesmo tendo seguido para o CCJP, continuou a contribuir com a Escola de Biblioteconomia até bem recentemente, antes de sua partida. Essas palavras não alcançam a densidade de sua obra, que se soma a outras personalidades históricas do curso centenário. Ao nosso amigo fica essa singela homenagem de seus alunos e colegas. Por fim, eu deixo um poema como um agradecimento por tudo que esse querido amigo fez pelo nosso curso, pela nossa universidade, pela nossa vida. Para você, Luiz Otávio, só Carlos Drummond de Andrade. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Muito obrigado, meu querido professor. Obrigado, Luiz Otávio. Eu passo a palavra agora para o meu querido professor Álvaro para conduzir os trabalhos. Bom, em primeiro lugar, saudar o professor André Fontes, que está presente aqui entre nós, para nossa satisfação pessoal. Bom dia, André. Seja muito bem-vindo aqui. Estava esperando por você mesmo. Parabéns pela homenagem, Edna, muito merecida. Eu vou ser bastante breve na minha preferência, dado que eu adiantado da hora. Mas eu, quando cheguei na Unirio, a primeira pessoa que eu conheci foi Luiz Otávio. Foi um amigo incondicional durante esses 30 anos de escola, com quem eu tive a oportunidade de ter uma convivência pessoal, profissional e familiar. Luiz Otávio era uma pessoa extremamente generosa, um erudito, falava 5 idiomas, e uma das poucas pessoas que eu conheci que tratava Oscar Niemeyer por Oscar. Oscar tinha uma grande admiração, um grande afeto pessoal pelo Luiz Otávio. Eu acho que a nossa escola perdeu uma grande parte. A gente perde um bem quando ele vai-se embora, né? E foi uma partida muito sentida, muito dolorosa para nós. A nossa escola não vai ser a mesma sem o Luiz Otávio. Toda vez que nós entramos lá, eu, a Edna, o André, os outros colegas, sempre nos lembraremos do Luiz Otávio, porque ele sempre estava presente. A escola, a universidade, foi sempre a primeira família dele. Ele se dedicou integralmente a isso. Bom, eu queria agradecer aí a organização de me ter colocado entre os homenageados. Eu faço um agradecimento especial aos 30 anos que eu estou ligado à escola, aos alunos. Eles foram extremamente importantes e sempre foram um estímulo para que a gente pudesse tornar essa escola uma realidade. Nós, quando iniciamos essa escola, com extrema dificuldade, nós não tínhamos nem área física, não tínhamos corpo docente, não tínhamos nada. Um dos decanos da nossa universidade, um dos professores mais antigos, é o professor André, que é testemunha das dificuldades que nós tivemos para chegar ao que nós chegamos hoje, né? E acho importante nós fazermos esses eventos, Edna, porque é uma forma de rememorar, não perdemos a história. Nas áreas indígenas, você passa na frente das ocas e você vê o pajé sempre repetindo a mesma história, né? Isso é para quê? Para que aquela sociedade, aquela comunidade, aquela tribo não perca sua identidade.
E nós não podemos perder a nossa identidade de uma escola diferenciada. Seguramente, hoje, uma das melhores escolas do Brasil. Nós temos um corpo docente qualificadíssimo, né? Temos hoje uma pós-graduação de excelente qualidade, né? E acho que na universidade nós nos destacamos. Então, dito isso, estou de saída da universidade, né? No final do ano eu saí. Eu sou jovem ainda, estou com 73 anos, mas tenho que aproveitar um pouco a vida. Mas foi um período extremamente gratificante. Das 3 universidades que eu passei, a Federal de Santa Catarina, eu tive a oportunidade de ser reitor em exercício. Na Fluminense, eu fui professor e coordenador da pós-graduação. Com certeza, a que me deu mais alegria, me deu mais retorno na minha vida foi a ECJ. Dediquei muito do meu tempo para ela, abdiquei de muitas coisas pessoais, mas eu tenho certeza que eu faria tudo novamente, porque foi uma alegria pelo fato de ter tido esses companheiros durante esses longos anos, uma companhia tão extraordinária como foi o Luiz Otávio. Um abraço, Edna. A palavra está aberta. Vamos passar ao professor André Fontes. Edna, passamos ao professor André Fontes. Por favor, professor André Fontes, Professor André, nosso querido professor, a palavra é sua, nesse fechamento da nossa semana. Precisa liberar, professor, o senhor precisa liberar o seu microfone. Ali embaixo, o senhor precisa liberar. Ele está mudo, o seu microfone. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí, deixa eu ver. Alô? Ok. Ok. Tem um outro microfone aberto, Edna. Alô? Posso falar agora? Ok. Estamos Alô? escutando. Conseguem me ouvir? Conseguimos ouvir. Bem, o problema não foi eu abrir o microfone. É que o anfitrião trancou o microfone. Não fui eu que fechei o microfone. Agora que foi liberado. Eu estou apertando o botão aqui e não saía. Agora o anfitrião liberou. Já está liberado. Obrigado. É porque todas as vezes que eu uso o aparelho, alguém acha que sou eu que não estou fazendo as coisas certas. Mas está escrito aqui, o anfitrião não autoriza o senhor a acessar. Até fotografei e encaminhei para o curso. Bem, agradeço o convite e também faço das minhas palavras dos professores que me antecederam. E também acredito que a homenagem ao professor Luiz Otávio, uma homenagem, ou mais homenagens, são sempre bem-vindas e merecidas. O professor Luiz Otávio já estava quando eu cheguei na Unirio, em 1992. Ano que vem farei 30 anos da minha entrada na Unirio. Ele já estava, havia outras professoras, havia outras pessoas lá. O professor Arno Wellig, e outras pessoas na época. Era o professor Aurélio, o professor Juarez Tavares, o professor Arno Wellig, e a professora Cristina Reis e o professor Luiz Otávio. Era uma outra época, uma época de desafios. A criação da universidade já tinha sido recente, uma instituição tão antiga, já que tinha sido ocorrida no início dos anos 70, embora a universidade remontasse ao século XIX. Mas a escola, quando foi criada de maneira quase que de uma emergencial, porque era uma oportunidade que se tinha.
tem que se reconhecer que o professor Aurélio tomou essa iniciativa e que talvez nós tenhamos que eternamente também chamar a atenção disso. Mas os trabalhos, quem pôs a mão na massa, em grande parte foi o professor Luiz Otávio, que tinha um conhecimento da administração pouco comum aos demais colegas. Eu tinha vindo de outras instituições, de outra universidade pública, e a Unirio ainda era, diria assim, um grande mistério, já que a criação dela não tinha sido feita de maneira estruturada, ela tinha sido criada de maneira isolada e depois reunida. E de repente aparece uma escola nova, uma estrutura criada, cada uma com a sua origem, a sua a gênese própria, e de repente uma escola criada de uma hora para outra numa estrutura já montada. Pois bem, a situação da escola exigiu a experiência, o conhecimento e a dedicação. O professor Luiz Otávio certamente foi a figura-chave desse momento, porque havia uma exigência de cadeiras que não eram próprias do direito, e algumas até do direito, e que foi ele que assumiu. Logo em seguida, nós tivemos uma outra crise, porque a escola estava moribunda, apesar de ter nascido rapidamente, nascido com circunstâncias extremas e nascido, diria assim, sem uma estruturação prévia. Foi aí que entra o professor Álvaro, que também foi a figura que eu chamaria atenção, porque na época o professor Aurélio havia criado a escola, junto com o reitor e com o ministro da Educação, o ministro da Justiça, enfim, uma série de coisas. Depois o professor Luiz Otávio contribuiu com a estruturação interna, mas a escola não vingava. Não havia nenhuma expectativa de ela continuar. Havia, ao contrário, frustração. Achava-se que nós íamos sofrer uma espécie de movimento de extinção da escola. Veio então o professor Álvaro Reinaldo de Souza, que foi quem conseguiu, na época, um feito inimaginável, que foi uma espécie de alento para nós todos, já que ele conseguiu a estruturação, a reestruturação com novos cargos, reorganizou a escola, um período de muitas dificuldades, mas isso hoje faz parte da história da Unirio, da história da nossa escola, mas que eu acredito que deva merecer mesmo um tipo de registro ou de análise, porque os problemas que nós enfrentamos hoje são mais ou menos os mesmos que todas as universidades também experimentam. Mas quando nós começamos, nós não éramos reconhecidos nem pelas outras universidades. As outras universidades mais antigas, as públicas, com exceção da rural, viam a nossa criação com uma certa desconfiança. Achavam que a Unirio era uma espécie de temporã das faculdades públicas, como todo irmão mais novo, perdido, desorientado, sem uma condução, sem uma vontade própria. Mas eu acredito que nós tivemos lições ao mundo. A idade deve ser reconhecida, professor Aurélio. Houve quem cuidasse. O pai adotivo da escola é o professor Álvaro. Agora, o cuidador da escola, quem exerceu um papel semelhante a que uma mãe faria, com todo respeito eu falo isso, sem nenhuma intenção de macular a imagem do professor Luiz Otávio, que ninguém tem interesse, nem deseja, nem gostaria disso, mas quem agiu com uma mãe que amamentasse, que desse cuidado, banho, estruturasse, ensinasse a ler e escrever, foi o professor Luiz Otávio.
o tipo de dedicação que ele imprimiu à escola, nós não teremos, acho que, nenhum paralelo nas várias outras escolas, faculdades, institutos da Unirio. Eu cheguei na Unirio muito novo, deslumbrado com a universidade pública, cheio de ideias na cabeça, e não foi fácil para nós todos, nem o professor Álvaro, nem o professor Otávio, nem o professor Aurélio, a professora Rosalina, cuja contribuição não pode ser esquecida. Ela veio comigo para a universidade, eu estou falando da minha maneira, mas nós viemos juntos. O professor Benedito já tinha acabado de chegar, e nós trabalhamos distribuindo serviço das várias cadeiras para os professores. O nosso grande receio é de nós não conseguirmos levar adiante a escola vingar. Por um lado, nós tínhamos personalidades fortes e poderosas. Tínhamos o professor Álvaro, tínhamos o professor Aurélio, tínhamos professores na instituição, o professor Arno Wellig, Maria José Wellig, que eram pessoas que deram grandes contribuições à escola. Eu chamaria a atenção disso. Mas havia também uma desconfiança institucional das outras escolas. Afinal, nós ocupávamos o lugar das demais escolas, de enfermagem e outras mais. Nós simplesmente usávamos as salas de aulas deles. Nem todas as faculdades gostavam disso, porque, afinal, os alunos de direito eram em número muito maior, eram alunos que reclamavam muito, e eles também não se misturavam, diria assim, cumpriam aquele karma, se é que eu poderia chamar assim, da universidade, no qual cada tribo de escola não se mistura com a outra, ou seja, os alunos de teatro, de enfermagem e medicina transitavam no mesmo campus, mas é como se não se vissem, eles não se comunicavam. Até, peço desculpas para dizer, até os namoros eram nas tribos e não fora das tribos. Os namoros eram endogênicos, no sentido de ser formado internamente. Houve namoros, casamentos, e pessoas conhecidas se uniram aqui na nossa escola. Mas havia um sentimento, professora Edna Raquel, muito forte de criação. Eu acho que o professor Álvaro trouxe isso, o professor Aurélio também já tinha deixado esse momento, a professora Rosalina, o professor Benedito, o professor os professores que já estavam lá, Arno Wellig, Maria José Wellig, Luiz Otávio, perceberam isso. Perceberam que na nossa ingenuidade de achar que podíamos fazer, era possível fazer. Mas nós não sabíamos se o dia seguinte haveria escola. Não sabíamos se o dia seguinte o reitor caçaria a nossa atividade e diria que está tudo encerrado. Até se dizia que nós íamos ser incorporados pela UFRJ. A UFRJ tinha pavor dessa ideia, porque quando falávamos para eles diziam, não, vocês têm a sua vida. Talvez possa até ter nos ajudado. Eles também não queriam que nós fôssemos para lá. Mas o fato é que, aos poucos, houve uma consolidação importante, porque a UERJ, que tinha um prestígio muito grande no Rio de Janeiro, como tem ainda hoje, começou a admitir os nossos professores, inclusive eu, nos seus programas de pós-graduação. O professor Caldeira fez doutorado lá, a professora Simone fez doutorado lá, o professor Domingues fez doutorado lá. Então, no Rio de Janeiro, houve uma consolidação, porque viram que nós estávamos trabalhando muito na UERJ como alunos e também na faculdade como, diria assim, professores. Então, em algum momento, as pessoas perceberam que nós lutávamos pela vida na instituição. Aos poucos, novos foram sendo admitidos. A vinda do professor Zé Gabriel,
da professora Flora Strozenberg, dos demais professores que ao longo do tempo, professor Alejandro Bulgalho Álvares, professores que deram contribuição, reconhecida contribuição a nós todos e que já deixaram a instituição. Eu acho que hoje a Unirio está consolidada, o aluno da Unirio hoje está bem posicionado como magistrado, advogado, professor em universidades públicas. Tivemos professores em várias outras universidades, desde a UFRJ até a UF, e professores que estão a lecionar aos poucos. Também tivemos a contribuição de professores que vieram de outras instituições, com a sua experiência, a professora Rosângela, hoje vem a professora Verônica, pessoas que vestiram a camisa da Unirio de uma tal maneira que nós que tínhamos começado, talvez ficassem mais espantados com a força e energia dos atuais do que aquela que nós, em algum momento, achávamos que só nós tínhamos. A professora Edna Raquel veio e imediatamente assumiu um papel docente reconhecido e também assumiu a direção junto com, em alguns momentos. Tivemos uma série de colegas e a força dos alunos que não pode ser negada, ao ponto de eu dizer que a Unirio nasceu com uma coisa curiosa que não acontece em toda a universidade. Nem todas conseguiram isso, mas a Unirio conseguiu. A Unirio veio já... A Unirio já nasceu com aquela nobreza do espírito do acadêmico, ou seja, o orgulho acadêmico. O aluno da Unirio já chegou com essa ideia de que ele era aluno da Unirio. Muitas universidades nunca conseguiram isso. É muito comum os alunos da UERJ, da PUC, da UFRJ, da UF, da Rural, ostentarem nas suas camisas, nas suas redes sociais, o logotipo da instituição, ou brasão, ou coisa parecida. Às vezes demora muito para o aluno incorporar essas ideias, mas na Unirio não, logo no início, isso já foi coincidente, coevo, ou seja, houve coincidência entre esse nascimento do orgulho com o nascimento da própria instituição. E esses alunos que lutaram muito, houve muitos embates, não é o caso agora de mencionar, mas houve muita discussão e todos nós amadurecemos muito nessa época. E ainda hoje, agora já no final da minha exposição, já que já sei que já meu tempo já está ultrapassado, peço desculpas pelos problemas técnicos que eu enfrentei, eu tenho muitas dificuldades, mas eu queria chamar a atenção para o fato da minha satisfação de ver a renovação da Unirio com professores novos e também não tão novos assim. Eu conheci muitos colegas, a professora Cláudia Gurgel, amicíssima minha, estudamos juntos no mestrado da Gama Filho, que eu acabei não concluindo por motivos pessoais. Conheci outros professores fora da instituição, acabaram sendo admitidos na universidade, e que conheci a professora Maria Lúcia, uma das pessoas também especiais, que eu chamaria assim, o professor Paulo Bessa, com quem eu trabalhei desde os anos 80 na Unirio. Ele e eu temos momentos importantes de comunicação. Talvez uma das pessoas mais inteligentes que conheci na minha vida. A história pessoal dele foi tão marcante que no último embate que eu tive na lista do Departamento de Direito Positivo e do pós-graduação, eu acabei escrevendo um artigo sobre isso, publicado no livro em homenagem ao professor Francisco Amaral. Acho que se ele ler esse artigo, ele vai achar que alguma das coisas que nós conversamos estaria lá. Então, é possível que as pessoas pensem, às vezes, que os embates na universidade, nos corredores, no cafezinho, as discussões, as brigas, possam ter sido apenas problemas em nossas vidas, gostos amargos nas nossas vidas. Ao contrário, essas brigas, às vezes, nos causam grandes inspirações.
E esse último embate certamente foi o conteúdo desses artigos que eu mencionei, desse artigo publicado em homenagem no livro que eu organizei junto com outros 3 professores. Aliás, a Unirio teria organizado junto com a UFRJ, e professores contribuíram. É o caso da professora Ana Raquel, contribuiu também com um artigo, e outros professores da faculdade tiveram, o professor Matieto, o professor Queiroz, vários professores da universidade, da UERJ, colaboraram, da UFRJ. Mas eu mencionei apenas para chamar a atenção que nem tudo está perdido. O professor Álvaro e eu tivemos momentos de discussões que muito permitiram eu contribuir. Eu me lembro que eu tinha tido um problema na Unirio tão grave, que quando acabou eu fui convidado para dar um curso inteiro sobre um problema análogo. Aí me pagaram tanto dinheiro na época para dar um curso. Eu tinha uma série de pendências financeiras, paguei tudo com a experiência que eu tinha tido nesses embates. Então, assim como as coisas que nós pensamos na universidade são por conta apenas do insucesso, da frustração, do desalento, às vezes, quando se menos espera, o caminho está criado, até diria assim, asfaltado para a nossa passagem. Hoje eu estou numa fase muito reflexiva da Unirio. Nós temos professores de altíssimo nível, novos administradores, colegas novos, professora Carolina Tampinambá, professor Emerson, que ao lado da professora Verônica e da professora Edna Raquel conduzem o curso com uma capacidade incomum de trabalho, muita dedicação. Não conheço instituição tão diria assim, protegida pela emoção como o curso da Unirio. Talvez aquele lema que havia na propaganda da antiga Companhia Atlantique de Petróleo, quem não é o maior tem que ser o melhor, valesse para nós da Unirio. Somos a menor de todas, a que tem menos alunos, a única que tem uma única turma por semestre, um único curso de pós-graduação, nosso mestrado. Mas eu não sei se alguém encontra, por metro quadrado, professores tão dedicados quanto os na nossa universidade. Mas não é dedicação profissional apenas. O papel da Unirio na nossa vida pode ser bem demonstrado pela homenagem que foi feita ao professor Luiz Otávio. A Unirio é quase a nossa segunda casa. E no caso do professor Luiz Otávio é a primeira casa, porque ele não saía da Unirio. Era mais fácil encontrar a universidade assim, com esses assuntos extraordinários do que uma ausência do professor Luiz Otávio na faculdade. Eu acredito que nós mereçamos, que devamos, diria assim, melhor dizendo, fazer uma grande homenagem a ele permanentemente. A universidade merece isso, merece o reconhecimento da sua história. E quando eu vejo a Universidade de São Paulo, quando eu vejo a UERJ enaltecendo seus professores mais famosos, quando eu vejo a UFRJ, eu praticamente estudei basicamente os autores que eram da UFRJ numa época da minha vida, Santiago Dantas, dentre outros, Zé Carlos Matos Peixoto. Eu era apaixonado por um período da UFRJ, mas não fui aluno de lá, não tenho nenhum problema com isso. A minha formação foi muito diferente dos outros. Fiz um caminho muito diverso e acho que eu não teria o resultado que encontrei se tivesse sido diferente. E vou dizer por quê. Porque na época em que só havia 3 universidades públicas aqui no Rio de Janeiro, a criação da Unirio soava como uma espécie de nascimento de um país novo. A mesma sensação que se tinha quando o Brasil se tornou independente. Quando eu vejo países novos se tornarem independentes, o povo nas ruas a se alegrar pela independência do país, é como eu me senti quando a Unirio foi criada. Era uma nova alternativa, um novo caminho
E nós podíamos simplesmente criar uma coisa nova. E a Unirio tinha uma história que era diferente das outras universidades. A história da Nacional é uma história muito peculiar. A história da UERJ é uma história muito peculiar. A história da da Rural e da UF também. Mas a Unirio, que é fruto de divergências, dissidências. A Unirio é uma dissidência de várias dissidências criadas no ambiente do Rio de Janeiro que se reuniram um dia. Nós éramos críticos e opositores desde o nosso nascimento. Antes mesmo da Unirio ter sido criada, já éramos derivados da figura, diria assim, controvertida dos que geraram cursos que foram criados nos porões da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, do Museu Nacional, dos embates da Escola de Música que Villa-Lobos com a Faculdade Nacional, com a Faculdade de Música, não aceitava aquela forma rígida. A medicina, que tinha uma visão mais tropical, menos formal, e que gerou o rompimento com a escola tão famosa, a Escola de Medicina, a Faculdade de Medicina, hoje do UFRJ. Essa é a forma de ruptura, ou disruptura, melhor dizendo, que a Unirio cria. E acho que quando eu vim para a Unirio, eu tinha muitas ideias misturadas, e eu não me enquadrei muito bem na UERJ, não me enquadrei na UFRJ, não me enquadrei na UF. Quando eu vi que a Unirio era possível de ser criada, acho que foi na Unirio que eu consegui desenvolver a minha personalidade docente. Tenho muito orgulho de ser da universidade. Acredito que nós tenhamos construído uma imagem própria, que tenhamos criado uma estrutura própria, um caminho novo de pensar. E acho que esse caminho não está pronto, mas que o que nós fizemos até agora já é uma contribuição decisiva. Afinal de contas, o nosso curso seguiu essa cartilha de ruptura, ou disruptura, melhor dizendo, que as outras escolas também, de alguma forma, vivenciaram. Se perguntarem a um professor de medicina de outra universidade do Rio de Janeiro em relação à medicina da Universidade do Rio, da Unirio, melhor dizendo, se conversar com professor de música de outra faculdade com o da Unirio, vão ver que é muito semelhante à crítica que vão fazer a nós da área do direito na Unirio. De que nós temos caminhos próprios, não concordamos, não aceitamos, não fazemos isso, não fazemos aquilo. E nem por isso a nossa capacidade de pesquisar, de produzir, de bons alunos, ficou atrás das outras. Ao contrário, os nossos índices, as nossas classificações, as nossas posições em concursos, em prova da ordem, são as primeiras posições. Então, eu tenho a impressão que nós somos vencedores. A única coisa que nós temos que fazer mesmo é reverenciar aqueles que já nos deixaram e que, ao longo do caminho, deram o seu sangue, a sua dedicação, o seu suor laboral para a instituição. Porque é importante que os novos alunos saibam que a Unirio não nasceu de um vácuo teórico. A Unirio não é derivada do nada, porque do nada não vem nada mesmo. A Unirio é fruto, sim, de uma evolução que começa muito antes da sua própria formação, do seu próprio nascimento. Muito antes da criação no século XX, mas no século XIX. E muito antes do século XIX, da experiência que outros tiveram para alcançar essas posições. E mais ainda, que os membros, os professores da universidade, trouxeram os seus desafios vencidos para a instituição. Cada um traz a experiência de outras universidades, algumas frustrações de outras universidades, e pôde, na Unirio, ter ambiente, liberdade de pensamento e ação para dar a todos nós, diria assim, esse subproduto mais refinado do pensamento do Rio de Janeiro, que é o aluno formado na Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Talvez no futuro tenhamos que repensar esse nome,
porque o nome Universidade Federal do Estado de Janeiro foi feito para nos diferenciar de outras instituições, mas ele está hoje com o mesmo problema que a UF um dia teve com esse mesmo nome. Acredito eu que a escola que eu vi nascer praticamente e a escola que vejo hoje crescer, de ser a mesma pessoa, proporciona em mim a mesma sensação que um pai tem do filho bebê e agora do filho nascido, criado, que mostra o seu neto, o seu filho para o pai e mostra, esse é o seu neto. Nós estamos hoje, diria assim, com essa sensação de vermos nossos filhos a trazer o produto, o resultado do seu esforço. Eu confio muito na direção da Unirio, na professora Edna Raquel, na professora Carolina, no professor, do professor Emerson, e acredito eu que nós tenhamos no futuro mais sucesso, mais emoções e mais respostas ainda ao nosso esforço. Deixo aqui meu abraço afetuoso a todos, a minha saudação respeitosa à memória do professor Luiz Otávio e também aos outros que nos deixaram, e agradeço a todos pela oportunidade de chamar a atenção do problema. E peço que um dia possamos escrever uma obra coletiva com os depoimentos e artigos sobre cada uma das nossas experiências, para que os alunos no futuro saibam o que está sendo colhido veio de sementes que foram criadas de ambientes diversificados, mas o mais importante, a origem dessas sementes na Escola de Ciências Jurídicas. Muito obrigado a todos, desejo uma boa tarde. Professor, nossa, que contribuição, que coisa linda. Muito obrigada, nós é que agradecemos, professor André. Adorei essa proposta da gente deixar para os alunos, para as próximas gerações, um livro. Gostei demais, professor. Não podemos deixar isso de lado. Tem que fazer sim. Pode deixar. Comprei essa ideia e vou levar adiante. Muito obrigada, professor André. Abro agora para o professor Álvaro para deixar as suas últimas palavras, para que a gente possa encerrar o nosso evento maravilhoso. Estou muito emocionada. Que coisa linda. Professor André, me emocionou demais. Professor Álvaro, por favor, suas últimas palavras. Em primeiro lugar, parabéns ao André pelo brilhante orador que é. Para os que não conhecem, o professor André é o ilustre desembargador do nosso Tribunal Regional Federal, ex-presidente do Tribunal, ex-procurador da República. Agradeço as palavras elogiosas que referência a mim, mas pode ter certeza de que eu não teria conseguido exercer meu papel na direção sem a sua contribuição, que foi fundamental. Eu gostaria de lembrar rapidamente, o André falou nisso, dos colegas que partiram. O Iannini, o Ricardo Rigueira, o Afrânio, a Valéria Albuquerque, foram colegas que deram imensa contribuição e que partiram mais cedo, além do Luiz Otávio, que temos essa perda muito grande agora. Queria lembrar também a contribuição do professor Osmar, que assinou como reitor o início da escola, a criação da escola. Do professor Sérgio Magarão, que foi reitor, que lhe deu uma profunda contribuição para nós, esteve presente permanentemente na escola, e muito mais do professor Afonso Celso, que foi decano do CSH, o André deve estar lembrado disso, né? E o Afonso Celso, a Petrobras, que partiu há pouco tempo. Foi uma imensa alegria que eu participei dessa solenidade, muitíssimo obrigado. Revi um velho amigo, o professor Horácio Vanderlei Rodrigues, né? Tive o prazer de encontrar com a presença sua e do André. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação.
estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa Semana Jurídica. Agradeço muitíssimo a todos os alunos que participaram, aos nossos colegas, professor Álvaro, professor André Fontes, que junto comigo abrilhantaram esse nosso último encontro. Professor André, saiba que o senhor tem em mim uma fã, mas assim, chefe de torcida. O professor André, além de ser um excelente professor, é um membro do nosso judiciário exemplar e uma criatura, uma pessoa humana como poucos. Muito obrigado por essa parceria, pelo seu coleguismo. Espero sempre poder contar consigo. Muito obrigado. Declaro encerrada, então, a nossa Semana Jurídica. Um bom final de semana a todos. Gente, e continuem usando máscara, usando álcool em gel, fazendo isolamento, né? Vamos tomar conta das nossas vidas e dos nossos entes queridos. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Tchau para todos. Tchau, professor André. Tchau, professor Álvaro. Beijo no coração de todos.